Não, fica tranquilo, esse vídeo hoje não vai mostrar nenhuma fanart de algum artista que recriou finais realistas da Disney ou as versões originais dos contos de fada que são terrivelmente sombrias. A gente vai falar aqui hoje sobre personagens que não tiveram exatamente o que eles buscavam no final. Eu não vou falar sobre vilões, vou falar sobre mocinhos, que eles tiveram outras lições ou outras coisas que eles estavam procurando, que ou seja porque o final ficou em aberto, ou porque realmente a intenção era que mostrar que eles não tinham que ter o que eles queriam, mas o que eles precisavam. Tá filosófico, né? Mas vocês vão entender. Vamos lá? Bem-vindos ao canal Orelhas e Tiaras, eu sou o Paulo Gratão e nós temos vídeos aqui sempre sobre Disney e teatro musical. Se você gosta desse tipo de assunto, já se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like e ativa o sininho para receber sempre as nossas notificações. Eu também tô lá no Instagram com o perfil @orelhasetiaras, onde eu falo com mais frequência sobre tudo que sai no momento, então peças que estão em cartaz principalmente aqui em São Paulo, ou filmes da Disney, trailers da Disney, coisas que vocês queiram saber no dia a dia. Já segue lá no @orelhasetiaras e fala que vocês vieram aqui do YouTube, que eu vou adorar saber disso. Vamos começar logo falando então sobre os nossos personagens que não tiveram assim o final que eles desejavam, os finais infelizes. Em alguns casos é um final melhor do que o que eles estavam buscando. Vamos lá? Woody, de Toy Story. Depois de mais de 20 anos como brinquedo doméstico, convivendo com duas crianças diferentes, Woody se juntou a Beth e passou a viver como um brinquedo perdido no final de Toy Story 4, se despedindo de Buzz e todos os outros amigos que ele já foi cativando ao longo de 4 filmes. O final do cowboy no Toy Story 4 certamente não é o que ele esperava, porque desde o primeiro filme ele já falava que jamais queria ser um brinquedo perdido, já Deus me livre de ser um brinquedo perdido, ser brinquedo perdido é uma derrota. E no final ele descobre que não é tão ruim assim em determinada fase da vida. Então um final infeliz pro Woody do primeiro filme foi o final feliz do Woody no último filme. Então o final infeliz do Woody foi ter se tornado um brinquedo perdido. Se a gente tiver um Toy Story 5, talvez a gente veja mais consequências disso, né? Tipo o Andy vindo buscar o brinquedo dele com a Bonnie. Nesse caso, a narrativa foi criada para que a gente entendesse que às vezes é necessário abrir mão de algumas coisas para que novas possam entrar. Para que a gente tenha novas aventuras, a gente precisa encerrar as antigas. E para que a gente tenha novas fases na vida, precisa a gente encerrar as fases que a gente está vivendo. Não dá para você alcançar um cipó sem largar o outro. Então, não sei porque eu enfiei o Tarzan no meio da história, mas é sobre isso que a gente tá conversando. E aí a gente tem um final infeliz, mas que muita gente não se conformou porque era um final muito infeliz mesmo, que foi o da Pocahontas. Sobre a polêmica desse filme, eu vou deixar um vídeo aqui no card para que vocês entendam. Só que apesar disso, a Disney estava contando uma história e a gente queria ver um final feliz para nossa mocinha, né? Pocahontas talvez tenha sido a primeira princesa que não teve o final que ela esperava. Toda a narrativa do filme é construída para que a gente entenda que John Smith e Pocahontas são um casal. Só que aí no final a gente tem um final bem digno de Romeu e Julieta mesmo. Ela é obrigada a escolher entre ficar com o povo e viver seu grande amor, e ele precisa voltar para a Inglaterra para poder tratar o ferimento que ele teve. Esse motivo, que assim, era um motivo plausível ela não ter ido para a Inglaterra com John Smith, tinha uma razão. Mas aí eles fizeram aquele Pocahontas 2 para tentar consertar a história do primeiro e... não, né? Pocahontas é outra personagem que teve um final infeliz. Agora sobre uma personagem que eu quase não falo aqui nesse canal, que é a Gisele, do Encantada. Ela foi jogada aqui no nosso mundo pela rainha Narissa para que não se casasse com seu filho Edward e passa o filme inteiro tentando voltar para o mundo de contos de fada, que é o mundo onde está o Edward, que é o que ela acredita que seja realmente o seu final feliz. Só que aos poucos ela vai se desconstruindo e deixando de ser encantada. Ela vai se desencantando durante o filme com a convivência com Robert, que é o Patrick Dempsey. Até que no final ela decide ficar com Robert.
É um final infeliz nesse caso para o Edward, mas aí ele acaba ficando com a Elphaba, a Nancy. Pra quem não entendeu a referência, a Nancy foi quem fez a Elphaba de Wicked no musical da Broadway. E a Gisele tem, assim, o final não que ela planejou, mas o que ela precisava no final das contas. Esse aqui cortou o coração de muita gente que assistiu, eu tenho certeza. O Cão e a Raposa fala sobre a improvável amizade entre Toby e Dodó, que foram feitos para serem inimigos. De fato, eles se tornam inimigos quando crescem e travam uma batalha feroz na última parte do filme. O Dodó, ele só sofre durante todo o filme. Ele primeiro perde a mãe, aí depois ele faz amizade com o Toby, perde o Toby, aí depois quando ele reencontra o Toby, ele acaba sendo acusado de, sei lá, tentar matar o chefe, o outro cachorro. E aí o Toby começa a perseguir o Dodó e dá naquele final. Tudo bem que o Dodó termina com a Miriam numa floresta, mas, gente, não era o que ele queria, sabe? Ele deixa de viver com a moça que acolheu ele, a senhora, e aí ele deixa de ter o amigo dele, ele tem que reconstruir a vida. É aquilo, a gente renasce das cinzas? Renasce, mas primeiro a gente é jogado às cinzas. E o final do Cão e a Raposa é jogando o Dodó às cinzas. É um final infeliz. Esse último agora que eu vou falar, muita gente talvez vai discordar de mim, eu quero saber a opinião de vocês aqui nesses comentários, mas foi um dos que mais me chocou quando eu era criança. Corcunda de Notre Dame, eu já falei aqui, foi o primeiro filme da Disney que eu vi no cinema. E aí a gente estava acostumado com uma narrativa de que você pode superar tudo e alcançar os seus sonhos no final da história. Só que não foi bem assim, né? O Quasimodo, no Corcunda de Notre Dame, passa o filme inteiro sendo rebaixado pelo Frollo, pelas pessoas que dizem que ele é feio, e ele se apaixona pela Esmeralda. Qual que era o final óbvio que tinha na minha cabeça? Que ele ia ficar com a Esmeralda no final. Além, claro, de, né, ser aceito e tal. Aí tudo bem, ele consegue se tornar um herói no final, só que a Esmeralda não dá a mínima bola pra ele. Ela acaba ficando com aquele capitão que não tem nada de atraente, a não ser bonito e tal, mas ele é um escroto. Gente, aquele final me deixou muito estarrecido no alto dos meus 10 anos, porque eu me via no Quasimodo, nos bullings e tal, e falando, eu vou ter um final feliz, e não rolou. O final do Quasimodo não foi feliz. E aí eles fizeram Corcunda de Notre Dame 2, que arranjaram uma namorada pra ele, uma tal de Madeleine, que é terrível, gente, é terrível. Era melhor ter deixado o Quasimodo ficar com a Esmeralda. A gente tá falando de Disney, sabe? Você quer seguir a lógica do Victor Hugo? O filme seria muito mais pesado. Só que não, estamos falando de Corcunda de Notre Dame by Disney, então tinha que ter um final feliz. Ou não, o final do Corcunda de Notre Dame é maravilhoso. Eu só não engulo até hoje e não shippo o casal Esmeralda e Febo, né? O sabonete Febo. Mas é isso, gente. Esse final também me deixou muito revoltado na época, eu acabei me acostumando, Corcunda é um hino, um filme maravilhoso, mas eu shippava o Quasimodo com a Esmeralda. Bom, esses foram os 5 finais não tão felizes assim da Disney para os personagens principais. Disney Pixar, né? Porque eu coloquei o Woody no meio, porque era muito importante falar sobre ele. Me digam aqui embaixo se vocês lembrarem de mais algum personagem que não estava realmente procurando aquilo e acabou tendo um final totalmente diferente. Um final infeliz mesmo. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.